Fala Ali, fala pessoal, fala meus amigos. Esse é o terceiro vídeo da nossa playlist aqui sobre destravando a criatividade. E nesse a gente vai teorizar a intuição. Intuição essa que a gente falou lá no primeiro vídeo, que era o que mais deveria ser usado. No processo de criação ele é muito intuitivo, ele não é linear, ele é como nesse desenho que eu cheguei a mostrar. E apresentei o problema que a gente usa muito a razão, a segurança para tentar criar, sendo que a criação não é buscar a segurança, é justamente um processo inseguro, aceita que dói menos, faz parte do processo e é ele que a gente tem que usar. Essa coisa da insegurança, de mudar de direção e permitir que isso aconteça. E aí no próximo a gente começa o exercício sobre isso. Bom, eu começo só teorizando a intuição. Todos vocês sabem que intuição é um pensamento inconsciente. Muitas das vezes, então, você não sabe o porquê você está pensando e sentindo aquilo. E ele não diz para a consciência com palavras. Geralmente ele te dá uma sensação, um sentimento, uma vontade de agir de alguma forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas formas, só um exemplo para brincar. Eu vou perguntar para o Alexandre e para vocês. Se eu tivesse que dar um nome para essas duas formas, eu tenho dois nomes aqui, taquisquética e meloma. Qual dessas formas você chamaria de meloma e qual você chamaria de taquisquética? E a palavra taquicaca que muda a sílaba de uma forma muito forte, né? Então, só que a gente está tentando tornar consciente uma coisa que é sensação. Por exemplo, qual dessas formas, se eu jogar em cima de você, você teria mais medo de te machucar? Taquisquética. Por quê? Porque, inclusive esse exemplo eu tirei do livro Como Criar Identidades Visuais e Marcas de Sucesso, que eu estudei lá na época da faculdade de publicidade. Enfim, essa forma espetada, ela te lembra inconscientemente, mesmo que você não pense, porque não dá tempo. Se eu chego e falo, Alexandre, quando você olha, eu jogo um negócio desse no seu colo, você se assusta. Porque numa fração de segundos, o seu cérebro já, para fazer com que você haja de forma muito rápida, e para isso não dá tempo de raciocinar, ele compara isso talvez com cacos de vidro, com ouriço do mar, com espinhos, com coisas que facas, né? Com coisas que podem te machucar. E numa fração de segundo, ele já te dá um medo e uma reação de se afastar e não tentar segurar isso. Porque se fosse tentar racionalizar esse processo, já teria batido em você, já teria machucado. Tá? Todos os filmes que você viu, tudo que você enxergou, que você gostou, aquilo ali que você colocou sua opinião, aquilo ali de uma certa forma está dentro de você e vai agir inconscientemente. Inclusive é onde eu queria chegar. As técnicas, muitas do que eu falei dos conceitos de design lá do curso que você fez e outros conceitos e estudos de anatomia, proporção, cores, iluminação, tudo isso também vai de uma certa forma para o seu inconsciente à medida que você usa bastante. A ponto de você começar a trabalhar sem pensar mais nesses conceitos e eles saírem sem querer entre aspas, controlados pelo inconsciente, porque ele consegue controlar essas coisas, a intuição consegue controlar isso, o sentimento consegue controlar isso de forma muito mais fluida. E a consciência, ela torna o processo duro, porque faz com que você pare e pense, então as coisas parecem que não mesclam, parece que cada uma desses pontos que você estudou, eles ficam muito separados, eles não funcionam em conjunto, criando novas associações. E a gente tem que aceitar que o processo intuitivo é isso. Vocês vão ver na prática. Bom, eu só queria aproveitar aqui e falar de uma frase interessantíssima do Albert Einstein. A única coisa realmente de valor é a intuição. Tem um livro muito bom chamado, tá aqui, ó, The Practice and Science of Drawing, do Harold Speed. Esse livro é muito bom. É até um pouco filosófico e é em inglês, né? Então tem que entender bem. É muito interessante, porque ele fala muito dessa questão da criação, da intuição e tal. E na página 17, ele fala, logo no início da introdução, ele já começa assim. The best things in an artist's work are so much a matter of intuition that there is much to be said for the point of view that would altogether discourage intellectual inquiry into artistic phenomena on the part of the artist.
que ele quer dizer aqui? As melhores coisas relacionadas ao trabalho de um artista têm muito a ver com a intuição. As maiores criações, vamos dizer assim, que sejam as maiores qualidades que aquele trabalho tem, vieram da intuição. Que é tanta coisa para tentar falar sobre essa questão de como a intuição pode ter causado tanta sensibilidade, um toque tão interessante no trabalho, que iria desencorajar qualquer tipo de explicação intelectual de como o artista fez aquilo. Entendeu? A gente tenta explicar de uma certa forma para guiar alguma coisa, porém, a criação, eu vou passar exercícios para que você comece a desenvolver isso em você. Porque se eu explico certinho como cria, já é um processo racional, já não é intuitivo. O que eu posso fazer é te passar exercícios para trabalhar a sua intuição. Né? E como ativar a intuição? Eu ainda vou fazer exercícios, mas tem aqui umas teoriazinhas interessantes. Bom, gente, seguinte, intuição é um processo onde você tenta enxergar coisas no abstrato. O trabalho de criação é um trabalho de você conseguir abstrair a sua mente, sair da razão, enxergar outros tipos de formas e fazer com que essas formas te levem a outras formas por associação, que te levam a uma outra forma por associação, e assim vai. E nessa mudança de formas que você está associando, você vai vendo o progresso daquilo que você está fazendo. Algumas coisas do início você aproveita, mescla com algumas mudanças que você fez no final, ou não. Ou aquele erro te mostra que uma ideia então contrária. Ah, gostei disso, mas tem um problema. Esse aqui é o problema. Então se eu fizer diferente. E muitas das vezes você não verbaliza isso que eu estou falando. Você não diz, está grande, vou diminuir. É um processo de concentração em que você tenta, no máximo, quando você sente uma coisa, haja. Não tenta transformar essa coisa numa palavra e depois agir. A ideia é que você tente tirar a consciência em grande parte do processo, porque ele volta em alguns momentos, quando você para, bebe uma água, dá uma relaxada, e você senta friamente e julga o que você está fazendo. Aí você diz, achei boas silhuetas, ficou interessante, mas essa silhueta tá aqui, se o personagem for virar, esse chifre que sai da ombreira vai ficar batendo no rosto dele. E ele é um personagem que eu quero que tenha mobilidade. Então eu tenho que distanciar mais esse chifre. Aí vem uma razão, julga um pouco quando você voltou da água. Né? E a gente tem uma mente muito mais fértil, muito mais próspera a criação, entre aspas, na sujeira, na mancha. Qualquer coisa que ative o seu lado abstrato, o seu pensamento abstrato. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Essas imagens são do Giger, o desenhista do primeiro Alien, esses que vocês estão vendo aqui. E eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou pegar, olha o que eu vou mostrar. Eu vou pegar essa imagem dele, vou dar um Ctrl J aqui no Photoshop, Ctrl J, para ele poder duplicar a camada. Nessa cópia, eu vou vir em editar, transformar, flipar horizontalmente. Então, eu inverti. Então, tem uma num sentido, a outra no outro. Essa de cima, que está invertida, eu vou botar 50% de transparência, para eu ver o que está atrás. Então, agora eu começo a enxergar uma imagem simétrica, manchada. E conforme eu vou pegando essa imagem de cima e vou movendo, o lado da simetria ele vai andando, ó. E eu vou enxergando um monte de manchas, de sujeiras interessantíssimas que eu posso usar no meu trabalho. É claro, eu quero fazer um trabalho que é uma armadura, um tipo de alien, um tipo de monstro, de criatura, cujas formas, o peso, o sentimento lembra as imagens do Giger. Não diretamente dizer, o rosto que você fez é igual ao rosto do Giger, que o Giger desenhou nesse projeto. Não, eu falo de... Esquece o que é isso. Esquece que isso é braço, perna, dedo. Esquece, eu estou falando de formas. Veja que essa forma é muito mais criatura do que armadura futurista. Ela tem uma personalidade ali. E aí eu começo, no meio dessa simetria, no meio dessas manchas, a encontrar
Sabe aquela coisa de você ver monstrinhos na nuvem? Só que imagina isso de uma forma muito mais bombada. Existem imagens que podem te dar muito mais informação do que outras. Essa aqui, por exemplo, a gente pode mesclar em várias direções. Se eu girar essa daqui, então olha lá, aqui eu começo a mesclar outro tipo de forma. E achar formas interessantes, não para eu olhar e dizer, pronto, agora deixa do meu lado que eu vou copiar igualzinho nessa parte dessa armadura e tal. Não, isso é para que eu possa dar uma olhada, minha cabeça ficar mais fértil, minha mente ficar mais fértil, eu começar a abstrair e ver mais coisa no meio dessas manchas. Aqui eu fiz a mesma coisa, repara que eu já fiz até um action, né? Quando eu clico aqui, dá um play, ele já duplica, flipa e bota 50% de transparência. Quem não sabe trabalhar com action, ação, é só botar no YouTube e acha, só para ir rápido. Enfim, essa imagem é isso aqui. E veja que quando começa a gerar transparência, ó, tem uma coisa bem interessante aqui. Imagina no peito de um alien, ou num escudo, uma coisa meio aqui assim, ou isso aqui de cabeça para baixo. Porém, isso me leva a enxergar coisas que eu não tinha pensado antes. Porque são acidentes que estão sendo gerados nesse momento que eu estou criando isso, mas é um acidente que eu estou controlando, porque eu peguei uma imagem que tem o mood, o estilo que eu quero, e eu estou movendo, tentando achar pontos de simetria interessantes. Olha essa peça que está se formando aqui. Olha essa parte aqui de cima dela. E às vezes, por exemplo, ó, é uma forma triangularizada, às vezes eu estou querendo algo assim para encaixar em algum ponto, e isso aqui começa a me abrir a cabeça para um monte de coisa. E como tem uma transparência em cima, é meio que uma imagem suja, manchada, ele chega a ter uns negócios aqui como se fosse uma costela. Começa, mas depois some, tá vendo? E uma pecinha aqui interessante. Isso aqui é um conceito que eu posso ter gostado, que é uma coisa que eu posso repetir em outras áreas, né? Pode estar no peito um símbolo mais ou menos assim, em algumas partes. Eu começo a ativar, isso é uma das coisas, né? Uma das técnicas. Começa a tentar ativar esse abstracionismo. De qualquer forma, quando eu não faço isso com as imagens, eu vou fazer durante a modelagem, que é o exercício do próximo vídeo. Eu provocar esse tipo de problema, de questão na modelagem. Só que eu vou falar bastante do happy accidents para não ser mal compreendido, que são acidentes, sortes, né? Sortes acidentais, traduzindo da forma correta. Olha aqui, ó, como é que agora formou uma imagem interessante aqui. E assim a gente vai achando pontos que podem... Vai, ó. Tá vendo? Uma coisa bem estilo mesmo sci-fi dos anos 80. Ó, isso aqui é uma imagem, ó. Olha lá. Pode te dar uma mancha muito interessante. Olha aqui em cima. Um alienzinho, né? Então, são coisas que você pode olhar e falar, cara, tirei uma ideia dali. Você imagina um bichinho que ele teria aqui, ó, mais ou menos aqui estaria os olhos, né? Eu vou deixar bem perdido o traço de propósito, eu não vou ficar tentando seguir direitinho, porque isso é só para mostrar ideias, até porque você não necessariamente precisa copiar isso aqui igual. Você começa a sentir algumas coisas interessantes, ó, que isso poderia ter. Aqui, ó, poderia ser imagino que seja a cabeça de um bicho. E aí você começa a ser mais criança nesse sentido, de abstrair mais, de ficar, cara, isso parece isso parece um monstro e tal, e deixar esse lado sair, e não ficar, não, mas todo mundo vai olhar e vai, porra, nada a ver, isso não funcionaria na vida real, Deus não faria um bicho com os dentes desse tamanho. Não, se você botar razão antes de fazer, já era. Você bota a razão depois que você fez. E bem depois do que você fez, você mancha, fica com a música ali que você gosta e vai trabalhando, mancha. Vocês vão ver isso no make-off. Aí eu vou beber água, volto, eu bato o olho, eu dou aquela... Isso aqui tá meio pesado, eu acho que eu tenho que tirar. Porque eu fui brincando no peito, na cabeça, fui achando formas. Então eu vou provocar essa mancha e tal. Então imagina que se eu tivesse
Inclusive, ó, se eu chegar aqui de sacanagem, mesclar, agora tudo isso virou uma camada só. Eu começo a pintar a partir daqui, pegando as próprias cores dele, ó. E algumas coisas vão sair, porque eu vou perceber que teve coisa que, não, isso já não funcionou tão bem. Mas eu vou tentando achar, aproveitando daquilo ali. Deixa eu botar um pouquinho mais. E vou tentando encontrar formas que são interessantes, ó. Que podem me dar alguma coisa legal ali. Eu vou pegando cores da própria peça para ir fazendo. O exercício que eu vou passar para vocês é direto no ZBrush. O que eu estou mostrando aqui é como que, se eu mesclar as imagens certas, eu posso abstrair dentro daquele meio. Então, quando se fala nesse happy accident, que seria esse acaso, essa sorte por acaso, muita gente pensa que, mas isso não é um método, porque você fica à mercê de uma sorte. Não, eu estou provocando um acidente do jeito que eu quero. Só para passar que é interessante, ó. Tá vendo? Você vê, por exemplo, eu estou criando um elfo. Um elfo quero fazer um elfo bem luxuoso, com aquela armadura interessante. Ele vive na floresta, esse é o ambiente dele. Então, não é que eu vou querer pegar um galho e botar na armadura dele. Não tem nada disso. A questão é propriedades na sua forma, no seu shape, que se assemelham com aquela coisa. Que te dá aquela sensação, aquele mood, né? Aquele feeling, aquela sensação de que o ambiente é aquele. Então, se eu estou criando um elfo da floresta, né? Com aquela armadura luxuosa, como se fosse ali um príncipe, e eu uso a própria floresta como uma forma, né, de gerar essa duplicata, do jeito que eu mostrei, duplicando, flipando e botando 50% de transparência, e aí eu estou fazendo parte da armadura dele, eu posso começar a encontrar aqui elementos interessantes no meio dessa simetria, que eu falo assim, pô, que legal, os desenhos da armadura, as linhas, aquilo, se eu de uma certa forma não copiar, é me inspirar no que eu estou vendo aqui, as pessoas não vão saber, mas elas vão olhar para aquela armadura, para aquilo, e vai dar uma sensação muito grande. Pô, isso realmente parece que é dali que funciona. A gente pega, quer ver, essa daqui é uma imagem menos densa, ela é mais clara, ela é mais suave, e ela acaba te dando, às vezes... E é um processo que você desliga completamente o seu racional, porque isso aqui não é nada. São galhos, mas a função aqui já deixou de ser. Quando você começa a encontrar formas assim abstratas. Tá vendo? Tem um negócio aqui interessante, ó. Tá vendo aqui Olha lá, e você vai achando formas que podem te interessar. E se eu tiver, por exemplo, fazendo um personagem assim, bichão mesmo, uma coisa, vamos dizer, um personagem meio robô, um titã que lembre mais Segunda Guerra Mundial, que lembre como se fosse um tanque de guerra mesmo, quando chega todo mundo sai correndo com medo, que é aquele personagem que só ele mata 100 antes dele morrer. Então eu pego máquinas, isso aqui é um motor, mas eu pego máquinas que tem essa densidade, esse peso nas formas, né? Você vê aqui, ó, tudo cilindro e quadrado, com alguns tubos. E uso isso naquilo que eu vou criar. Ó, e vou tentando achar formas... Ó, aqui, por exemplo, ó, tem uma forma interessantíssima aqui. Imagina isso nas costas de um robozão desse aqui. Ó. Isso aqui é como se fosse uma alavanca que você abre assim, né? E ali dentro tem uma bateria, que aí eu já jogo 2 baterias zona ali, porque aquilo ali abre, ou aquilo ali pode estar na mão, aquilo ali abre, joga uma bomba, alguma coisa, isso pode ser uma manopla gigante, ou isso pode ser um backpack. Aqui também pode ter um botijão de gás, vamos dizer que ele lança chamas mesmo. Então aqui vai ter um gás mesmo, grandão, você vê os tubos, que tem bem cara de tubo de gás mesmo, que vai nutrir, e dali saem os tubos também para arma. Olha como é que você começa a ficar igual uma criança, porque você está vendo coisa. Então, no meio da situação você consegue criar mais, por quê? Porque criação ela é no mundo abstrato, ela é no mundo da sujeira, da mancha, de onde tem coisas. Aqui, ó,
quando eu vou juntando, ó, isso pode ser alguma parte, alguma manivela que abre alguma parte da armadura. Olha esses cabos que estão rolando aqui, ó, interessante, sai um aqui, dois no meio, com os cilindros. Olha essa peça aqui, ó, que interessante, ela pode estar alguma coisa que esteja inspirado nisso, né? Não é necessariamente copiar idêntico. Exato. E eu começo a achar um monte de outras coisas aqui, ó. Conforme eu vou, posso mesclar também essas partes para achar outros pontos. Olha que peça interessante que aconteceu aqui em cima, ó. Por que isso? Por que quando você olha um negócio assim, isso vai ativando a sua percepção? Porque eu te tirei a razão. O que eram aquilo? O que eram aquelas coisas? Você já não via mais o que era. Era uma mancha. Então você começava a querer brincar com aquilo e você começava a ativar o seu abstracionismo. Foi isso que eu fiz aqui nessas imagens aqui. Aí, nesse processo, olha que interessante. Enquanto você está manchando, achando formas, manchando, achando forma, o seu cérebro trabalha com a intuição, claro, mas ele trabalha nessa intuição te mostrando coisas que podem estar fora do lugar. E você vai ter que começar a aprender a ouvir o seu sentimento. Cara, isso está fora do lugar. E começar a mexer e pum, colocou no lugar. Mas você não pensa, cara, isso está fora do lugar. Você não verbaliza. Você está ali fazendo aquilo que está te incomodando, você é automático. Você pega aquilo e move para um lugar que na hora te dá uma satisfação. Eu estou com duas imagenzinhas aí, dois quadrados. Queria perguntar para vocês e para o Alexandre se tem alguma coisa nessas duas imagens aí que te incomoda. O que está desalinhado? Então, a minha pergunta. Por que ele tem que estar certo? Por que ele tem que estar alinhado? E eu não estou querendo questionar. Não, tá estranho mesmo. Concordo contigo, tá estranho. Agora, por que isso tá estranho? Veja, num modelo isso é muito mais complexo. Olha como eu simplifiquei. Eu botei um quadradinho com uma bolinha e vocês vão ver onde eu quero chegar. Bom, agora eu tenho soluções possíveis. Aqui os vermelhos eram os originais. Nesse caso, eu mexi a bolinha para o centro, é uma solução. Outra solução para equilibrar isso é pegar essa ponta e subir. De uma certa forma, essas distâncias aqui começam a... Ó, essa distância está igual a essa e essa está igual a essa. Ou aqui, eu mexi o quadrado, deixei a bola no lugar. Aqui, eu mexi o quadrado, deixei a bola no lugar e distanciei o quadrado. O que eu quero dizer? Não, essa peça eu gostei, deixa eu só pegar o resto e tirar. Então, nem sempre... Você tem várias formas de resolver isso. Essa aqui, eu posso deixar essa bola torta, o Ale, mas eu fiz uma outra pequenininha embaixo. Então a falta de peso que ela deu nesse canto também equilibrou. Aqui, essa que estava errada. Eu joguei a bola para o lugar, foi o que você falou. Ou eu girei o quadrado e deixei as bolinhas onde estavam. Ou eu peguei esse quadrado e... Ou eu peguei e botei uma bolinha pequena ali. Também equilibra. Ou seja, e é infinita, tá? Se você ficar brincando aqui, é infinita a quantidade de formas para poder resolver isso. O que aconteceu? Primeiro vocês e o Alexandre bateram o olho aqui e falaram, isso está me incomodando. E existem formas de mexer e parar de incomodar. Então o que acontece? De uma certa forma, parece que cada ponto específico do seu modelo, pontos, quebras de linha, onde uma curva muda de direção, a linha está vindo para um lado, faz a curva e vai para o outro. Tudo isso são pontos no seu modelo que parece que, de uma certa forma, tem um campo magnético em volta delas. Um campo magnético de atração e de repulsão. É o que acontece, por exemplo, com um quadrado. Ele tem um campo magnético que atrai a coisa para o centro. Então, se você colocar ele um pouquinho fora do centro, dá uma agonia. Você fala, tá errado. Errado por quê? Por que isso tem que estar no centro? Por que tem que estar alinhado? Por que a gente gosta de alguns tipos de alinhamento? Porque parece que cada ponto específico de uma forma, ela cria ali vários, como se fosse um campo magnético, onde ela se atrai com algumas coisas bem. Uma forma que combina com outra e se atrai, tenta se aproximar. E outras que ela meio que compete e tenta repelir. É a forma do seu cérebro, talvez, de entender, na hora que bate o olho, a Gestalt estuda isso, de criar
mini silhuetas para separar cada parte daquele conteúdo daquela peça e entender o que é aquilo. E na hora dele criar essas silhuetas e tentar entender o máximo possível o que é aquilo e os detalhes internos, né? Parafusinho, vem uma tampinha, vem não sei o quê. Tem peças que o seu cérebro ele tenta cortar e separar de outra. Para dizer, ó, não, isso aqui é uma forma importante de ler e separar disso para que eu entenda muito bem essa forma. Isso gera campos de repulsão e de atração de algumas áreas com outras. É muito interessante. Nesse livro aqui também, que eu posso indicar para vocês, esse está em português, chama-se Arte e Percepção Visual. Ele fala coisas muito interessantes, eu já marquei aqui. Tem uma frase que ele fala que é a seguinte: por que o equilíbrio pictórico é indispensável? Equilíbrio pictórico tem a ver com cor, com tinta, tem a ver com as porções dos shapes, das formas. Por que esse equilíbrio ele diz que é indispensável? Ou seja, por que isso aqui, equilibrar isso, é indispensável? Aí ele diz: deve-se lembrar que, tanto visual como fisicamente, o equilíbrio é um estado de distribuição no qual toda ação chegou numa pausa. O equilíbrio é um estado onde as coisas estão distribuídas e dão uma sensação de que chegou numa pausa, pausa entre aspas. Como assim pausa? Eu não posso simular movimento, então? Se eu estou fazendo um modelo 3D que está dando um soco, isso aqui simboliza um movimento. Mas o que ele está falando da pausa? Não é dar uma ideia de que as coisas estão paradas na vida real, não estariam se movimentando. É pausa nesse sentido. Tá estranho, não está equilibrado. Eu tô com a sensação de que isso ainda parece que essa bola não chegou onde tem que chegar. Parece que ela está se deslocando e ela ainda vai chegar onde ela tem que chegar, que é no meio. Ou seja, ela não está no lugar certo, ela está a caminho do lugar certo. Quando ela chega no lugar certo, é como diz assim: chegou, para aí, tá perfeito. Onde você tá perfeito. É isso que ele chama de pausa. No contexto do livro você vai entender. Então, como se estivesse em transição. Então, quando você mexe e sente que não está no lugar certo, é porque chegou o equilíbrio. É o que ele fala dessa sensação de chegar a uma certa pausa. Justamente isso. E ele fala: uma composição desequilibrada parece acidental, transitória e, portanto, inválida. Seus elementos apresentam uma tendência de mudar de lugar ou forma a fim de conseguir um estado melhor que se relacione com a estrutura total. É o que acontece aqui. Me parece que essa bolinha, ela está querendo se movimentar, ela está numa transição, como você falou, para chegar no lugar, ela ainda não chegou. Quando ela chega no lugar onde você diz: as forças estão se equilibrando, isso é sentimento, sabe? Você mover e sentir que tá. Sentiu, vai. Tem que confiar no seu sentimento, porque ele é muito mais poderoso que a sua consciência, mesmo que você seja o maior intelectual do mundo. Para a arte, pouca intuição vale muito mais do que o maior intelectual racional do mundo. Então, tem que confiar. Sentir que isso está meio... Aí você move até que você sente que... Opa, tá aí. As peças estão no lugar certo. Chegou numa pausa. É porque chegou na harmonia, porque chegou no equilíbrio. Harmonia é isso. É quando você tem... Por isso que eu falo aqui, ó, buscando harmonia, administrando o caos. Quando você tem vários elementos que compõem uma determinada peça. E aí você imagina como isso é muito mais complexo que aquele simples quadrado. Que agora você não tem mais essas retas do quadrado e você tem uma seção gigantesca de elementos que se relacionam um com o outro e que causam repulsão e atração de uma área com outra, até um ponto que você move e sente: opa, isso chegou no lugar certo, isso chegou no lugar certo, isso chegou no lugar certo. Então é a pausa que ele fala. Só que aí eu vou e resolvo botar uma outra peça no ombro. Veja que esse ombro aqui, por exemplo, tem uma esfera. Ah, não vai ser mais ali. Não ia ser uma esfera, eu botei para ocupar espaço. Ah, agora vai ser uma forma pontiaguda. Quando eu boto ela, todos esses pontos eles são dinâmicos, eles começam a alertar que mudou uma coisa, acabou o equilíbrio de algumas que estão próximas. Então, às vezes, aquela peça que parecia já ter chegado numa sensação de pausa, ou seja, acho que deu, acho que está no tamanho certo, às vezes vem um outro elemento e aquilo ali começa a conflitar de novo. Então, o resto tem que de novo se mexer para que de novo todos se relacionem com harmonia, com paz e chegue nessa sensação de pausa que ele fala bastante.
Então, beleza, interessante isso. A intuição funciona assim, né? Mais ou menos. Então, certo? Vamos pro making off?